Livro de Daniel, capítulo 3, do verso 8 até o versículo 18, que diz a palavra do Senhor: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia! Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, através dessa palavra, pois queremos sair daqui renovados e abençoados pelo poder da tua palavra. Para isso, te damos total liberdade, Senhor, para tratar conosco, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar nesse lugar, porque este lugar é santo, é consagrado ao Senhor, e somente a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Amados, esse texto é muito conhecido dos irmãos. Acabamos até de cantar um louvor, né? Falando do Deus que na fornalha ele é Deus. Então, nosso Deus é Deus que cuida de nós, nosso Deus é Deus poderoso. Esse texto, ele fala de 3 homens dentro de uma fornalha de fogo ardente. Isso, irmãos, não é uma história em quadrinho, não. Isso foi real. Esse fato aqui aconteceu, e não aconteceu por obra do diabo. Não aconteceu por isso, porque Deus era com eles, e por isso eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque eles foram fiéis ao Senhor, fiel a Deus, e por fidelidade o rei manda que eles fossem lançados nessa fornalha. Mas tudo isso, irmãos, foi uma trama. A trama para fazer esses homens pararem dentro da fornalha foi construída por homens invejosos, que lançaram o decreto, que levaram ao rei Nabucodonosor um decreto, e o rei aceitou a proposta desses homens, e por Sadraque, Mesaque e Abednego não se render ao decreto do rei, que dizia que eles deveriam se curvar, se prostrar diante da imagem de escultura que Nabucodonosor havia construído. Por esse motivo, esses homens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Você sabe da história. A trama dos invejosos levou também Daniel à cova de leões. Se você ler o livro todo de Daniel, você vai ver, irmão, que ele gira em torno disso, de inveja, né, de calúnia, difamação. E foi isso que lançou esses homens na fornalha de fogo e levou Daniel também à cova de leões.
Eu sempre, quando penso na inveja, a gente acha que inveja, irmãos, é a pessoa desejar aquilo que é do outro. Se a gente parar para pensar, não é também errado você desejar alguma coisa. Vou lhe dar um exemplo. Vou tomar meu pastor como exemplo. Meu pastor, ele conquista lá o trabalho dele através de um estudo, de um aprendizado. Ele conquistou um degrau. Aí eu olho e digo, olha, eu gostaria muito de estudar nessa escola que o pastor Manuel estudou. Essa escola foi boa. Eu não estou invejando o pastor, também não estou querendo ter o que ele tem. Eu quero fazer a mesma coisa, seguir o caminho que ele seguiu. Ou seja, seguir o exemplo, o bom exemplo. Isso não é inveja. Então nós não podemos confundir. A inveja, irmãos, a pessoa invejosa, ela não quer que o pastor Manuel tenha o que ele tem. Você entendeu o que é o invejoso? Aí se disser assim, não, pastor Paulo, mas eu te dou uma bolsa de estudo na mesma faculdade que o Manuel estudou. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não quero é que ele tenha. Assim é o invejoso. Eu não quero ter o que ele tem, eu não quero que ele tenha o que ele tem. Então a gente tem que entender o que é uma pessoa invejosa. A palavra do Senhor, ela é muito clara, querido. Amados, nem sempre as nossas dores e as nossas fornalhas são construídas pelo diabo. Nem sempre. Muitas fornalhas, muitas dores, muitas covas de leões que nós entramos por trama de homens. Homens que tramam contra os outros. Homens que levantam calúnia, que levantam difamação. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está me ouvindo pela internet, já foi vítima de uma calúnia. E a calúnia, ela para você desfazer uma calúnia. Irmãos, as pessoas vão... Hoje um rapaz acabou de ser solto, graças a Deus, um rapaz que foi acusado de ser um miliciano quando ele não era. É um rapaz trabalhador, estudante, estudioso. A família foi, abraçou, levantou o rapaz, por quê? Uma calúnia, uma acusação. Acusado de fazer algo que eu acredito que ele não tenha feito. Então, irmãos, eu não sei se já passou isso na sua vida, se você já atravessou por um momento desses. Mas, amados, fidelidade a Deus não é sinônimo de ausência de dores. Grave isso. Esses homens foram fiéis ao Senhor e por fidelidade eles foram lançados na cova, na fornalha de fogo ardente, e Daniel lançado na cova de leões, porque foram fiéis. Então, fidelidade a Deus, ser servo de Deus, ser fiel ao Senhor, não te livra da cova dos leões. Você sabia disso, sim ou não? Não te livra das fornalhas de fogo ardente. A fidelidade ao Senhor, amor, querido, o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por você, e dores e lutas coabitam. Você entendeu? Coabitam, vivem juntos. Ah, mas Deus me ama, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém. Mas você passa por lutas, você passa por dores, porque os dois coabitam, vivem juntos. Não é como dizem aí, olha, vem para cá e pare de sofrer, você não vai ter mais problemas. Isso é um engodo do diabo, irmãos. Não existe isso. Você que é servo de Deus, você tem problema, vai passar por luta sim. A questão é, Deus está contigo no meio da batalha. Deus está contigo. No meio dessa luta, dessa batalha, Deus livrou Daniel na cova. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. Ele não livrou da fornalha. Ele não livrou Daniel da fornalha, mas livrou lá dentro da fornalha. Eu não sei se você está passando por um problema, querido, que você deve estar se sentindo exatamente assim, olha, eu estou atravessando um momento difícil, parece que eu estou numa cova de leões. Deus está contigo na cova de leões. Deus está com você no meio desse problema. Deus está com você no meio dessa luta, dessa peleja. Em nome de Jesus, você precisa crer nisso. Mas eu quero analisar com você, querido, esse verso 17 e 18, que diz assim, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, olha o segredo, irmão, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se ele não livrar, se ele não quiser, é isso que ele está dizendo. Olha, se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles estão dizendo, se Deus fizer ou não fizer, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Vou permanecer fiel, haja o que houver. Como esses homens nos dão lições, irmãos. Como nós podemos aprender com esses homens? O nosso Deus pode nos livrar de qualquer fornalha de fogo ardente. Você crê nisso? Ele pode livrar. Pastor, mas eu estou passando uma luta, eu não tenho saída, eu estou no fundo do poço. Glória a Deus por isso. Porque quem está no fundo do poço só tem um lugar para olhar. Para onde, irmão? É para o alto. Não tem mais para onde olhar. Pastor, minha situação está terrível. Nós temos um Deus, querido, que é mais poderoso do que o problema que você está passando. Nosso Deus é poderoso. Olha o que diz, querido, no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu chegue lá no final da minha viagem, a viagem da minha vida, a viagem da sua vida tem um fim, meu irmão, minha irmã, tem um fim a tua viagem. Ainda que eu chegue lá no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que não temerei? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia! Até de vale de covas, Jesus é Senhor. Ele é o Senhor, irmão. Quando você baixa a tua sepultura, Ele te espera lá do outro lado. Ele não te abandona em momento nenhum. Você que é servo do Deus Altíssimo. Ah, mas aí quando eu morrer, que você morre, as pessoas te sepultam, colocam lá as flores lá em cima, voltam e vão tudo embora para casa. O Senhor não faz isso. Ele vai contigo e está lá do outro lado, dizendo para você, vinde, filho meu, aleluia. Vinde, servo meu, serva minha. É isso que o nosso Deus faz. É Deus que vai até o final e Ele está conosco na eternidade. Ele não abre mão de você. Deus não abre mão de nós, irmãos. Até de vale de cova, Jesus é Senhor. No verso 18 ele diz, ó, se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos. Esse aqui é um segredo tremendo, querido, embutido aqui. Olha, Deus quer, Ele vai fazer. Deus não quer, Ele não vai fazer. E você, o que vai fazer na sua vida? Eu vou continuar louvando, adorando e glorificando ao meu Deus. Aleluia. Deus pode livrar, mas se não livrar, ainda assim, eles não iriam adorar a outros deuses. Não se renderam. Não se renderam à proposta do inimigo, irmãos. E não se prostituíram espiritualmente. Não se rendeu e não se prostituiu e não se venderam. Nenhuma proposta. Nada pode tirar você da presença do Senhor, irmão. Nada pode tirar. Não há poder, não há principado, não há potestade. Quem poderá tirar você da presença do Senhor? Só se você mesmo sair. Você pode sair da presença do Senhor, mas nada pode te tirar. Só se você quiser. Se eles cedessem, ele teria saído da presença de Deus. Eles teriam morrido na fornalha, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto que um soldado, quando abriu a fornalha, só em abrir a fornalha, eles já morreram queimados lá de fora, do lado de fora da fornalha. Então somente você pode morrer queimado nessa fornalha. Deus é soberano, e Ele pode não querer nos livrar da fornalha. E mesmo assim, não poderemos deixar de ser quem somos em Deus. Eu vou repetir, irmãos, para você gravar. Deus é soberano e Ele pode não querer te livrar da fornalha. Ele pode querer não livrá-lo da fornalha, mas mesmo assim, não poderemos deixar de ser quem somos em Deus. Ser fiel ao Senhor, mesmo que Ele não te livre.
Mesmo quando você chegar lá no vale da sombra da morte, ele falar, aqui é o fim. Aqui eu vou desligar a sua torneira. Você não pode deixar de ser fiel. Temos que ser fiel até a morte. A palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. É ser fiel até a morte. Deus é soberano. Ele pode não querer fazer. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Nos livrando da fornalha ou não, nós devemos continuar honrando, adorando e sendo fiel a Deus. Essa palavra é interessante, irmãos. Daniel disse que Deus pode fazer. Já Deus pode fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus pode fazer. Ele pode, eu sei que ele pode, porém, ele é livre para não fazer. Aí a gente não gosta de ouvir isso, né, irmão? Deus é livre para não fazer. Deus é livre para não operar na tua vida. Deus é livre para não curar. Você sabia disso, irmão? Sim ou não? Deus é livre para não curar. Mas aí quando Deus não cura, a gente faz beicinho. Fica tudo aborrecido com Deus. Não é do jeito que eu queria, né? Não foi do jeito que eu pedi. Esquecemos da soberania de Deus, irmãos. Ele faz do jeito que ele bem entende e ele continua sendo Deus. Se Deus pode fazer, a gente às vezes pergunta, Senhor, se tu és tão poderoso, se tu podes fazer, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me livra dessa dor, Senhor? Sabe por que ele não faz, querido? Sabe por que ele não te livra dessa dor? Por um simples motivo. Ele é Deus. Você entendeu isso? Entendeu, Carlinhos? Ele é Deus. E ele faz o que lhe apraz, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E para mim e para você só resta o amém, né, Xandão? Só o amém que resta. A gente fica só na arquibancada dizendo amém, Senhor. Amém. Deus está lutando a nossa luta. Amém, Senhor. Deus agora tirou a mão. Amém, Senhor. Deus agiu. Amém. Deus não agiu. Amém. Porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 42, verso 2. Quando passares pelas águas, Deus é o quê? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Você é escolhido de Deus, sim ou não, irmão? Você é escolhido de Deus, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não há Deus como nosso Deus. Nunca houve e não haverá Deus como nosso Deus. E diz a palavra, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Fora do Senhor não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Palavra do Senhor para você, ainda que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Leia comigo. Agindo, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Querido, a nossa fé, ela aumenta na proporção em que Deus realiza os desejos do nosso coração. E isso é errado, irmão. A minha fé aumenta de acordo com o que Deus vai trabalhando no meu relógio. Com o que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Aí a fé, ela parece que vai aumentando. E quando Deus não faz? E quando Deus se cala, irmãos? E quando Ele encolhe os seus braços? E quando Ele diz, eu não vou agir? Nós não gostamos de ouvir não. Nós não somos acostumados a ouvir não. Nós queremos sempre o sim de Deus. E a gente coloca diante do Senhor, parece que a gente coloca um currículo diante de Deus, como se Ele não nos conhecesse. Senhor, eu sou fiel. Deus sabe se você é fiel ou não.
Eu sou dizimista, eu tenho carteirinha de crente, eu tenho cheiro de crente, jeito de crente, braço cabeludo de crente, tem tudo de crente. Aí Deus diz, e daí, meu filho? Eu sou o Senhor. Deus está falando para você nessa noite, eu sou o Senhor, eu sou o soberano. Os nãos de Deus vão nos deformando. Diferente de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que crê, mesmo Deus não os livrando. Foi isso que eles disseram. Se me livrar, o Senhor é Deus. Se não livrar, o Senhor é Deus. Mas a nossa postura ela é equivocada, irmãos. As reações de Daniel nos dão grandes lições diante até do silêncio de Deus. Você sabe que Deus fica em silêncio, sim ou não? Você já ouviu o silêncio de Deus? Pois precisa orar e pedir, Senhor, eu quero ouvir o teu silêncio. O silêncio de Deus, querido. Somente a graça de Deus nos leva a suportar as lutas quando Deus está em silêncio. Ah, irmão, já teve vezes de eu orar e pensar, pastor, pensar que Deus não estava nem aí para mim. A gente ora, diz, não é possível, aonde eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado? Amados, é necessário saber ouvir o silêncio de Deus dentro da fornalha, dentro da cova de leões. É necessário aprender a ouvir o silêncio de Deus. O silêncio pode parecer ausência de Deus, apenas parece ser ausência de Deus. Porém, queridos, grave isso, também pode ser o silêncio da paz. O silêncio da paz. Porque eu estive pensando exatamente sobre isso. Será que alguém consegue se concentrar quando tem barulho? Só um barulhinho aí já tirou da concentração. Sabe? Será que a gente consegue se concentrar quando nós estamos diante de um barulho, um tumulto? Aí Deus fica em silêncio. E a gente reclama do silêncio de Deus. É quando Deus diz, meu filho, minha filha, eu estou dando paz ao teu coração. Eu estou enchendo o teu coração de paz. Mas é necessário saber ouvir esse silêncio. O silêncio pode ser a ambiência na qual Deus está agindo, querido. Dentro do teu quarto, lá no silêncio, quando você ora no teu quarto em secreto com Deus, e Deus não fala nada. Você quer ouvir Deus falar, você quer ouvir, nem que seja um botão caindo no chão, para dizer, Senhor, é a manifestação de Deus na minha vida. E Deus não faz nada. É porque Deus está te dando a paz, irmão. Nós precisamos entender o silêncio de Deus. Deus faz o que quer, porque Ele é Deus. Há algumas coisas que eu aprendo com essa atitude de Sadraque, Mesaque, Abednego, com as atitudes de Daniel. A primeira coisa que eu aprendo com a atitude deles é que as atitudes de Daniel permitem Deus ser Deus e soberano. Permite Deus ser Deus, permite Deus agir. Deus age do jeito que Ele quer. As atitudes desses homens me ensinam isso. Quando o rei manda aquecer a fornalha, e antes de aquecer ele diz, rei, fique sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar, mas nós não nos prostraremos diante da sua imagem de escultura. Nós não cederemos, nós não nos venderemos, não nos prostituiremos espiritualmente. Nós vamos permanecer fiéis. Olha o que Jó, no capítulo 42, diz no verso 1 ao 4. Então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Bota uma parada aí, irmão. Você já falou muita coisa daquilo que você não entendia. Falou de Deus porque você não entendia, não conhecia, não sabia quem era Deus. Jó, ele diz aqui, olha, eu falei de coisas que eu não entendia, mas eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aí ele vai dizer, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás.
final da vida. Jó já havia perdido tudo, irmãos. E Jó agora está no período da restauração. Deus restaurando a vida desse homem. E na restauração, Jó dá essa declaração. Amado, Deus continua sendo Deus. Ele é o nosso Deus. Agindo Deus ou não agindo Deus, Deus operando ou Deus não operando, do jeito que você gostaria que Ele operasse, Ele continua sendo Deus. Mas nós, na maioria das vezes, nós falamos que cremos em Deus e somos fiéis a Deus, enquanto Deus faz o que nós queremos e do nosso jeito. Aí nós permanecemos fiel. A gente ora, pede Deus por um milagre, Deus abençoa a sua oração. Faz exatamente como está no teu script, não é assim? Você escreve para Deus, você fala com Deus, Senhor, eu quero exatamente assim, desse jeito. Aí Deus vai e realiza o seu milagre. Aí você, glória a Deus, eu confio em Deus. Esse é o meu Deus. Nós achamos que Deus pode todas as coisas, mas a única coisa que a gente acha que Deus não pode fazer é dizer não. Não, Deus pode tudo. Eu tenho um Deus do impossível, só não dou direito a Ele de dizer não. Não, isso não. Ele tem que dar sim a tudo aquilo que eu peço. Se Ele é Senhor, se Ele é Deus, se Ele é soberano, amado, Ele faz como Ele quer. E para mim, para você, eu repito, só resta o amém. Está entendendo, irmão? Só o amém. Você já orou incessantemente por algo que não foi realizado? Sim ou não? Quem já orou por isso? E não aconteceu do jeito que você queria. Já aconteceu isso, irmão? Comigo aconteceu. Orei incessantemente e não foi do jeito que eu queria. Se Deus não fizer, nós nos revoltamos contra Deus. Como se a revolta sua, meu irmão, minha irmã, como se a sua revolta fosse mudar a opinião de Deus. Deus continua sendo Deus. Pode se revoltar à vontade, só quem vai sofrer é você. Que Deus vai continuar sendo Deus. Deus não muda a postura por causa da sua revolta, por causa do seu beicinho. Deus não muda. Ele é soberano. A relação de Daniel com Deus era uma relação verdadeira, querido. Olha o que diz o capítulo 6, verso 16. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse aonde? Na cova dos leões. Não era um só não, irmãos. Cova de leões. Disse o rei Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, rei, irmão, vive eternamente. Sabe aonde Daniel respondeu? Dentro da cova. Rei, vive eternamente. Que mais, irmãos? O meu Deus, aquele que eu creio, El Shaddai, o Elohim, o Adonai, o Todo-Poderoso, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou o que, irmãos? A boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu aprendo com Daniel. Meu Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. E ele diz, agindo eu, quem? Quem impedirá? Irmãos, a relação de Daniel com Deus era uma relação de fidelidade, mesmo sendo lançado na cova de leões.
Mas muitas vezes nós somos fiéis enquanto a conta bancária está no azul, enquanto a saúde está em dia, enquanto você bota lá um cotonete no nariz, aí o médico te diz assim, ó, não tem Covid não, tá tranquilo, viu? Mas quando vem a Covid, que a pessoa fica acamada e vai ser entubado, irmão, permaneça fiel em todas as circunstâncias, em qualquer situação. Quem está empregado, diga amém. Quem está desempregado? Aí, está vendo? Está desempregado. Ainda está rindo. Só crente desempregado ri, pastor. Está na cova de leões aí? Quem está desempregado na cova de leões? Está na cova? É cova, né, irmã? É cova de leões. Estou desempregado, estou na cova de leões. O negócio está difícil. Mas eu louvo e glorifico ao meu Deus, porque eu sei que Ele é soberano. Aleluia. Deus é bom, irmãos. A fidelidade de Daniel não tinha nada a ver com o que Deus fazia. A fidelidade de Daniel tinha a ver com o que Deus era. E ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era poderoso. E Deus é Deus a todo tempo. Deus é Deus poderoso a todo tempo. Deus é poderoso. De onde saiu a ideia, amado, que viver, ser cristão, é ter uma vida sem dor? De onde saiu essa ideia? Ser crente é uma vida sem luta, sem adversidade. Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? Aflições, irmãos. O Senhor diz, ó, no mundo vocês terão aflições. Lá em 2 Timóteo 3, verso 10 ao 12, vai dizer assim, ó. Tu, porém, tens sido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, diante de todas, entretanto, o que Deus fez, irmão? Me livrou o Senhor. E diante de tudo isso, Deus me livrou. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Ih, irmão, está fraco. Perseguido. Você quer ser cristão, irmão? Quer ser cristão mesmo de verdade? Você vai ser perseguido. Tu quer ser crente mesmo de verdade? Tu vai passar por lutas e adversidades. Tu quer ser crente de verdade? Tu vai para a cova. Mas Deus estará contigo em cada um dos momentos da sua vida. Deus não te abandonará. Nós somos perseguidos, irmãos, dentro e fora de casa a todo tempo. E Deus sempre presente. Mesmo você sendo perseguido, Deus está sempre com você, irmão. Nós estamos vivendo em um mundo de mortos. E ver mortos o tempo inteiro mexe com a nossa emoção e muitas vezes nos leva até a desanimar. Como que nós temos desanimado? Como que tem tido crente cristão desanimado? O desânimo batendo no coração, porque olha pelo lado, vê as adversidades, vê as lutas e parece que Deus não está agindo. Querido, nós não podemos esquecer que Deus, Ele permanece o mesmo. O desânimo está sempre ao nosso lado, irmãos. Sempre ao nosso lado. Achamos que estamos bem quando as coisas vão bem. Porém, não somos sozinhos nesse universo. Você não é sozinho. Se parar, querido, para você pensar, ao teu redor tem um monte de gente ao seu redor que olha para você e quer ver em você a sua fidelidade a Deus. Não quando as coisas vão bem, mas quando tudo vai mal. Pessoas que estão ao seu redor estão olhando para você, para olhar o quanto você é fiel a esse Deus. Olha, Nabucodonosor estava ali, olhando o que iria acontecer com Sadraque, Mesaque e Abednego, iam virar churrasquinho. Você está entendendo, irmão? E foi lançado lá na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu lá dentro? Havia quem lá dentro? Havia um quarto homem. O quarto homem estava lá dentro com Sadraque, Mesaque e Abednego. E livrou aqueles jovens da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz, irmão, que nada, nenhum cabelo da cabeça daqueles homens foi queimado. Não foi queimado nenhum cabelo. Que maravilha, amado. Se prepara para isso, amado.
Se prepara para as lutas, se prepara para a fornalha, porque você vai entrar lá, e lá dentro Deus vai te dar vitória. Ah, pastor, já passei por ela. Glória a Deus por isso. Pastor, mas olha, eu estou atravessando um deserto. O nosso Deus é Deus do deserto. Ele está contigo no deserto. No deserto, Deus deu provisão ao povo. Foi lá no deserto. Quantas provisões Deus deu ao povo lá no deserto? Quem se relaciona com Deus, amados, com uma postura diferente, certamente uma hora irá se decepcionar com Deus. Quem se relaciona com Deus achando que Ele vai fazer sempre, vai resolver sempre, uma hora vai se decepcionar. Por isso que tem um monte de desigrejado por aí. Sabe por quê? Porque apresentam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Apresentam um Jesus que resolve tudo, que faz tudo. Querido, Ele não é seu empregado. Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele bem entende. A relação com Deus independe do que Ele faz. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de quem sabe quem Ele é. E se você sabe que Ele é Deus, que Ele é soberano, alegre-se em meio às lutas. Alegre-se nas adversidades. No verso 24 ao 30 diz, então, do capítulo 3 de Daniel, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a quem, irmãos? A um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, até o inimigo sabe, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aquele que crê em Deus não morre queimado na fornalha, irmão. Aquele que crê em Deus, ele entra na fornalha, sabendo que Deus é soberano, e Deus está lá, Deus está com você nessa peleja, nessa batalha, querido. Você não está sozinho nela. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Esse 4º homem da fornalha transformou a fornalha. Transformou aquele lugar, pastor, num lugar de lazer. Já pensou isso? Já pensou, Dori? Lá dentro da fornalha, está dançando na fornalha. Que maravilha. Que Deus bom, irmãos. O Deus que te dá um refrigério na fornalha. Eu imagino o refrigério daqueles homens dentro da fornalha, olhando aquele 4º homem. Você acha que aquele fogo, querido, ele tinha mais poder do que o 4º homem que ali estava? Não. Esse 4º homem é poderoso, é o mesmo que está na tua vida. É o mesmo que está conosco. Esse 4º homem tem poder. Por que isso aconteceu com eles, amados, e conosco é diferente? Por quê? Por causa da nossa postura diante de Deus. Esperamos Deus agir conforme a nossa vontade. Nós parece que a gente programa Deus e falamos como é que Ele tem que fazer. Quando você orar, falar alguma coisa com Deus, não esqueça de falar, Senhor, Tu és soberano, que seja feita a Tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou, irmãos. Jesus não mandou você ordenar, dar ordem para Deus. Jesus disse, olha, quando orares, orareis assim. Aí Ele te ensina o Pai Nosso, e depois Ele diz o quê? Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei qual é a sua cova, irmão. Eu não sei qual é a sua fornalha, mas uma coisa eu sei, o Deus dos montes,
o Deus das transfigurações, o Deus da cova, o Deus da fornalha, esse Deus do deserto, é o mesmo Deus que ressuscitou o morto de 4 dias, e é o mesmo Deus que está contigo. É o mesmo Senhor. Ele é imutável, Ele não muda, jamais Deus mudará. Nós mudamos, a nossa fé ela oscila muito, a nossa fé ela vem de acordo com as circunstâncias. Se as coisas vão bem, eu sou fiel. E quando não vai muito bem? E quando a coisa não flui do jeito que eu gostaria que fluísse, do jeito que você gostaria? Como é que você permanece? Permanece fiel? Ou você abandona Deus? Algumas coisas que atrapalham o agir de Deus na nossa vida, irmãos. Uma das coisas que eu percebo que atrapalha muito o agir de Deus é esse espírito de vingança que às vezes nós temos no nosso coração. A vingança. Quando nós nos transformamos na imagem e semelhança do nosso algoz. E não foi isso que Daniel fez, eu aprendo com Daniel. Quando o rei chama Daniel e diz, Daniel, ele diz, sim, meu Senhor. Ele não se vinga, irmãos. E por muito menos a gente diz o quê? O que a gente fala? A gente como crente, como o pastor fala, crente macumbeiro diz o quê? Tu vai ver, meu Deus vai pesar a mão sobre você. Meu Deus vai pesar a mão. Tu vai conhecer o poder do meu Deus. Isso é macumba, irmão. Macumba evangélica. Em vez de olhar e abençoar, sabe? Uma menina foi levada como serva de... qual é o nome dele, meu Deus? Eu esqueci o nome do homem. Naamã, muito obrigado, meu pastor, eu tenho mestre. Foi levada serva de Naamã. Ela estava ali servindo a senhora de Naamã. Ela não amaldiçoou aquele homem e tinha todos os motivos para amaldiçoar aquele homem. Imagina ser levada como cativa, como serva. Mas ela olha e diz o quê? Se o meu Senhor estivesse lá na minha terrinha lá, conheceria um profeta, ele seria curado dessa lepra. Porque abençoou, irmãos. Abençoou, não amaldiçoou, mas nós somos assim. Às vezes a gente quer vingança. Eu quando olho a história daquele menino do João Hélio, um garoto que atravessou pelas ruas, o corpo sendo retalhado pelo meio do caminho, aqueles bandidos que arrastaram o corpo dele pela cidade do Rio de Janeiro. A tia dele falou isso, a tia falou, eu estou falando porque foi ela que falou, não foi eu não. Eu queria fazer o mesmo com aqueles homens, retalhar eles no meio da rua. Irmãos, você não pode ser o algoz do teu algoz. Nós não fomos chamados para isso. O nosso coração grita por vingança. Esse velho homem que a gente acha que está morto, que nós enterramos, tu não enterrou ele lá fora não, você enterrou ele aí dentro de você. Ele está aí dentro. Esse velho homem está aí, enterrado aqui dentro. Então às vezes a gente quer uma vingança, aquele que mais ajudamos muitas vezes nos trai. Aí a gente olha e diz o quê, irmão? Olha o nosso espírito de vingança. Eu não vou dar sossego para ele, agora ele não vai ter mais paz. É o algoz do algoz, querendo se vingar. Nossos frutos são diferentes dos frutos produzidos por um ingrato. Você tem frutos, o nosso fruto é diferente do fruto daquele que te traiu. Você está entendendo, irmão? Nós somos diferentes em todas as circunstâncias, então deixe de ser crente. Não seja mentiroso, crente de 2 caras. Não pode, querido. O Senhor diz, olha, quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, o meu inimigo? 7 vezes? Não, Pedrão, não é 7 não, são 70, Pedro. São 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Perdoar, até tu cansar. Você precisa perdoar. Não podemos nos transformar na imagem e semelhança do algoz. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E não do algoz. Mas a gente luta por uma vingança. Às vezes o nosso coração ele grita por vingança. Não podemos nos transformar nele, irmãos. Trabalhe, lute, para que a dor, essa humilhação, a vergonha que você passou, não invada a sua alma e te deforme. Lute contra isso. Como é que eu faço, pastor? Palavra de Deus.
Palavra de Deus, oração, presença de Deus. Não abra mão de Deus na tua vida. Confie nele. Confie no Senhor. Romanos capítulo 12, verso 17. Irmão, esse texto é profundo demais. Não torneis a ninguém mal por mal. Olha o que eu aprendo com Daniel lá atrás. Daniel não quis o mal por mal. E olha o que Romanos me ensina, olha o que Paulo está me dando de lição. Esforçai-vos por fazer o bem perante a quem? Até perante Nabucodonosor, perante o teu inimigo, perante a todos os homens. Esforça-te por fazer o bem, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não temos o direito de nos vingar de ninguém, irmãos, porque quem cuida da nossa justiça é Deus. Deus é o teu justo juiz. É Ele quem advoga por nós. A vingança, ela deforma a nossa imagem que é a semelhança de Deus, ela vai sendo deformada. Entrega a Deus aqueles que te fizeram mal, coloque diante dele, Senhor, está diante de ti. Pronto. Ah, Senhor, pesa a mão. Não é isso. Ele diz, olha, deixa comigo. O Senhor está dizendo, deixa comigo, a mim pertence a vingança. Deixa com Deus, irmão. Vida que segue. Ah, pastor, o senhor não tem noção do quanto eu fui traído. O senhor não tem noção do quanto me fizeram mal. Você acha que o mal que te fizeram, foi maior do que o mal que fizeram a Jesus? Você acha isso? Se nós somos a imagem e semelhança dele, Paulo vai me dar uma instrução tremenda. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo me dá essa instrução. Então, se eu vou ser imitador como é de Cristo, eu tenho que imitar a Cristo. Como é que Cristo agiu? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Por que eu vou me vingar? Mas a gente tem esse instinto de vingança, né? É o olho por olho e dente por dente. Não, fez aqui, fez aqui, vai pagar. Nós não somos desses, irmãos. Valorize as pessoas que têm sido fiéis a você. E não desvalorize essas pessoas por causa dos infiéis que estão do teu lado. Valorize as pessoas que têm estado com você, têm lutado com você. Não abra mão delas. Às vezes a gente abre mão das pessoas que estão do nosso lado porque a gente está com aquela amargura no coração. Esquecemos que tem alguém do nosso lado que nos ama, que tem cuidado de nós. Amém, querido? Você está entendendo isso? Sim ou não? Cadê o Davi? Vem cá, querido. Tudo acontece quando Deus quer, irmão. Tudo acontece do jeito e da vontade de Deus. Então não deixe que a tua ansiedade, não deixe que a tua vingança tome conta da tua vida, do teu coração. A palavra do Senhor, ela diz que tudo tem o seu tempo determinado. Espera o tempo de Deus agir na tua vida. O Senhor não trabalha com o teu relógio, sabia, irmão? Ele não trabalha com o nosso cronos. Ele não tem nada a ver com o nosso relógio. Mas muitos de nós somos exatamente assim. A gente parece, figurativamente, a gente parece que compra um relógio para a gente e compra um para Deus, né? A gente pega um relógio, entrega para Deus e acerta, acerta o meu com o teu aí. Isso, está certinho, Deus? Tá. Pois é, eu quero que o Senhor haja daqui a meia hora, tá? O Senhor está com o meu relógio aí. Deus não faz assim, irmão. Deus é Senhor do tempo. Ele é Deus. Ele agindo, Ele é Deus. E se não agir, pastor? Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Colocar diante do Senhor. Talvez você esteja com uma ansiedade no teu coração. Quem sabe que o problema que você está atravessando está te deixando ansioso, querendo sair rápido dessa cova, e Deus está dizendo: meu filho, tu vai ficar um pouco mais dentro dela. Mas o problema é que eu estou contigo.
Esse é o problema. Porque lá dentro da cova tu vai me conhecer como Deus e Senhor. Lá dentro. Se aqui fora você é Senhor da tua vida, eu precisei te levar para dentro da cova para você saber que eu sou Deus. Então Deus, Ele diz isso para nós nessa noite. É lá dentro que você vai saber que eu sou Deus. É nessa fornalha. Então fique o tempo de Deus. Mas fique nessa fornalha glorificando a Deus. Dando a Ele a honra, a glória e o louvor. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus que nos fortalece. O Senhor é Deus que nos leva para a cova, nos permite entrar numa cova de leões para tratar conosco. Ó Deus, há muitos, Senhor, teus filhos, teus servos que estão lá dentro da cova, mas precisando desse tratamento, Pai. Nós queremos declarar nessa noite que o Senhor é soberano e que se cumpra a tua vontade, e que o teu tempo se cumpra na vida desse irmão e dessa irmã. Em nome de Jesus. Mas eu também lhe peço algo, Senhor, que o Senhor fortaleça teus servos dentro da fornalha, que eles não venham desanimar, que eles não venham esmorecer, mas que eles possam fazer exatamente como Sadraque, Mesaque e Abednego, que reconheceram a sua soberania e foram para a fornalha, e o Senhor concedeu a vitória lá dentro da fornalha. Concede a vitória a teu servo e a tua serva, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque eu confio, nós confiamos no Senhor. E ainda assim, se o Senhor não agir do jeito que nós queremos, nós continuaremos te adorando. Em nome de Jesus, glória a Deus.